brucelose na espécie equina. A seguir, iremos a uma matéria a campo com mais informações e detalhes sobre essa doença. Estamos aqui na zona rural de Santa Cruz de Capibaribe com o médico veterinário Kleber Lima para falar um pouco sobre a brucelose em equinos. Olá pessoal, me chamo Kleber Lima, médico veterinário aqui da região de Santa Cruz de Capibaribe, e falar um pouco sobre a brucelose em equinos. Não é uma doença muito comum, certo? Na nossa região e também no Brasil e nem no mundo. A brucelose ela é pouco notificada, e principalmente em cavalos. Eu particularmente nunca peguei casos de brucelose em equídeos, certo? Na minha vida de profissional. E é isso aí, brucelose em cavalos é praticamente inexistente na nossa região. E quais os sintomas que a gente encontra na espécie equina? Particularmente os sintomas encontrados em equídeos, às vezes não tem, o animal não apresenta sintomas, tá? Mas quando tem, geralmente artrite, geralmente na região bursite, na região de cernilho, tá? Ou na região cervical, aqui principalmente na região nucal. Podem também acometer região de articulações, principalmente de joelhos e jarretes. Também pode apresentar aumento da cadeia linfática também, tá? Em algum desses animais. E também, diferente dos ruminantes, na questão reprodutiva não é muito comum o aborto na espécie equina também. Doutor, quais são os meios de contaminação? Os meios de contaminação da brucelose, tá? Através de fômites, certo? Principalmente através da orofaringe, certo? Esses animais podem ser acometidos na água contaminada, na própria pastagem, certo? Através de cordas, arreios, às vezes, geralmente, o que é mais comum são equídeos que são de propriedades de lida, de propriedades rurais, principalmente de fazendas de bovinos, principalmente de vacaria, onde essas vacas podem contaminar o meio e a partir desse meio os equídeos serem contaminados, como também os seres humanos, tá? Através principalmente de restos placentários ou de fetos mortos ou de próprias descargas vaginais de fêmeas que abortaram, contaminam o ambiente, pastagens, água ou qualquer meio fômite que possa o animal ou o próprio tratador ou pessoas que estão ali lidando com esses animais se contaminarem. Existe tratamento? Não se tem tratamento para brucelose em nenhuma espécie, a não ser no ser humano, tá? Que se tenta um tratamento, mas não tem cura. Em espécies de produção ou de trabalho, como equídeos, bovinos, suínos, geralmente se recomenda fazer a eutanásia. Uma vez diagnosticado positivo, como é feito o descarte desses animais? São animais que geralmente vão para a eutanásia e o descarte é feito através de se faz uma vala, uma cova, e esses animais são enterrados. Se puder fazer a incineração e depois enterrar os restos da incineração é o ideal, mas se não, faz a vala e esses animais são enterrados. A brucelose é uma doença de caráter infecto-contagioso e de curso crônico, comum a diversas espécies e causa prejuízos principalmente no âmbito da produção. É causada por bactérias gram-negativas do gênero Brucella, em especial a Brucella abortus, a qual acomete principalmente os bovinos, bubalinos e equídeos. É uma doença que merece preocupação em virtude da debilidade orgânica que ela provoca nos animais, pelos prejuízos decorrentes da eutanásia dos animais infectados, bem como pela questão de que os animais infectados configuram uma fonte de infecção para os animais suscetíveis, inclusive para o homem. Embora a brucelose equina não esteja descrita como doença de notificação compulsória no plano de sanidade equina, ela deve ser notificada, já que os animais não ruminantes atuam como sentinelas. A infecção nos equinos ocorre predominantemente pela via oral, através da ingestão de água e alimentos que estão contaminados por secreções do trato reprodutivo de bovinos e suínos doentes. Nos equinos, a brucelose não se caracteriza por transtornos reprodutivos, assim como observa-se em outras espécies. Nos equinos, é uma doença caracterizada por inflamações de caráter purulento em bursas, ligamentos, tendões e articulações, e localiza-se preferencialmente nas regiões de cernelha ou espinha da escápula, onde nesse caso é denominada como bursite supraespinhal, e pode ou não haver a presença de fístulas, onde é chamado de mal de cernelha ou bursite cervical também, e em casos onde há formação de abscessos, denomina-se como abscesso de cernelha.
Nos casos onde há a formação de abscessos, há a fistulação e a drenagem de um material mucopurulento, de cor turva e flocumento, onde está contido o agente infeccioso da brucelose. Esse agente ele pode permanecer viável por vários meses no ambiente, o que vai favorecer a sua manutenção no ambiente e nos plantéis infectados, devido à sua coabitação com ruminantes. Nos humanos, a brucelose é uma doença considerada ocupacional e de relevância, principalmente entre os profissionais que estão em contato direto com esses animais, sendo os médicos veterinários, zootecnistas, criadores e tratadores os mais suscetíveis. O diagnóstico dá-se através do exame clínico, associado aos achados epidemiológicos e laboratoriais. Dentre os achados laboratoriais, considera-se que os equinos com brucelose revelam geralmente leucocitose por neutrofilia e ocasionalmente monocitose. A brucelose equina pode ser diagnosticada por métodos diretos ou indiretos, podendo ser empregadas algumas técnicas como provas de aglutinação, imunodifusão, isolamento da bactéria e biologia molecular. No Brasil, o método mais utilizado é através do teste do antígeno acidificado tamponado, o AAT, usando o antígeno de maior prevalência entre os equinos, que é a Brucella abortus. O teste é feito através de uma amostra de sangue colhida do animal. Caso algum animal tenha sido positivo neste teste, deverá ser realizado o teste do 2-mercaptoepitanol, o 2-ME, que é um teste confirmativo. E caso ainda assim o animal se apresente positivo, as amostras já devem ser enviadas aos laboratórios do Instituto Biológico em São Paulo, para que possam ser analisadas pelo teste de fixação de complemento com o antígeno da Brucella abortus. Não é recomendado tratamento em casos de animais positivos para a doença, e essa conduta é justificada pela manutenção do micro-organismo. Apresenta um risco para os outros animais e para o homem. Dessa forma, a eutanásia dos animais após o diagnóstico é a melhor forma de minimizar os quadros da doença. Sobre a ocorrência da doença no Brasil, existem alguns relatos de caso que descrevem sobre a brucelose em equinos. Um dos estudos foi feito em uma propriedade rural, onde o animal acometido tinha 4 anos, era da raça meio-sangue quarto de milha e era criado juntamente com bovinos destinados à produção de leite e carne. Nesta propriedade não havia vacinação e nem os testes diagnósticos eram realizados com frequência. Desse modo, o animal apresentava sintomas como abscessos de cernelha fistulados, osteoartrite em jarreio, entre outros sintomas. O outro trabalho avaliou a prevalência da doença em equinos que prestavam serviço de tração em áreas rurais do município de Uberlândia, Minas Gerais. Nesse estudo, foram avaliados pelo teste do antígeno acidificado tamponado amostras sanguíneas de 187 animais, das quais 100% apresentaram-se negativas ao teste, o que conclui que a brucelose é de baixa importância epidemiológica para equinos de trabalho nesta localização. Em suma, poucos trabalhos na literatura abordam a doença na espécie equina, dificultando valores sobre a distribuição da doença a nível nacional e a nível mundial também. Acerca do controle da profilaxia, é fundamental a aquisição de animais livres da doença, provenientes de propriedades não endêmicas, bem como a adoção de quarentena para os animais recém-adquiridos. Sabe-se também que a Brucella abortus pode permanecer viável por longos períodos em pastos contaminados por fetos e líquidos de placenta de fêmeas bovinas ou bumbalinas que a abortaram. Então, outra medida profilática é o impedimento da entrada dos animais em piquetes que tiveram aborto recente, bem como a destinação desses anexos fetais de modo correto, para evitar a contaminação do solo e da água. Na presença de animais suspeitos, é fundamental isolar o animal e submetê-lo ao diagnóstico, e se o resultado for positivo, assim como já mencionado anteriormente, o animal deve ser direcionado ao abate sanitário.